Uma das famílias mais ricas do Brasil meio que se proibiu de mandar na própria empresa. E foi a melhor decisão que ela já tomou. Eu tô falando da Votorantim. Se liga. Esse aqui é o João Schmidt. Ele é o CEO deste que é um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Um grupo que fatura mais de 47 bilhões por ano, que está em 19 países, que controla empresas de cimento, energia, mineração, banco, suco de laranja, farmacêutica. A Votorantim pertence a uma das famílias mais ricas e tradicionais do Brasil, os Hermílio de Moraes. São quase 200 herdeiros espalhados entre a quarta e a quinta geração da família. Só que o Schmidt não é um Hermílio de Moraes. Ele não é parente de ninguém da família. Hoje, nenhum membro da família Hermílio de Moraes dirige a Votorantim no dia a dia. Nenhum. Faz mais de 10 anos que é assim já. Isso pode parecer um detalhe de governança corporativa, mas não é mesmo. Porque é justamente essa decisão de tirar a própria família do volante que explica por que a Votorantim nunca teve tanto dinheiro em caixa na sua história centenária quanto agora. São 7 bilhões e 700 milhões de reais, sem dever um realzinho. Enquanto isso, outros impérios familiares brasileiros que não fizeram essa mesma escolha estão quebrando. Nesse Spotlight eu vou te contar como uma família com quase 200 pessoas consegue controlar um império sem destruí-lo, o que a Votorantim está fazendo com esse dinheiro todo e o que os movimentos desse grupo revelam sobre o futuro da indústria no Brasil. A Votorantim tem mais de 100 anos, tá? Ela foi fundada como uma fábrica têxtil no interior de São Paulo e virou, ao longo do século XX, um dos maiores conglomerados industriais da América Latina. Alumínio, aço, celulose, cimento, zinco. Se o Brasil se industrializou, a Votorantim estava lá construindo junto. E durante décadas, quem tocava isso era a família. O nome mais famoso foi o do Antônio Hermílio de Moraes. Ele é da terceira geração. Em 1987, aliás, quando a Forbes publicou pela primeira vez a lista de bilionários dela, só tinha 3 brasileiros. O Sebastião Camargo, da Camargo Correia, o Roberto Marinho, da Globo, e o Antônio Hermílio de Moraes. Presta atenção no Sebastião e no Antônio, tá? A gente vai voltar a eles já já. O Antônio era o tipo de empresário que botava o capacete e ia para o chão da fábrica. Ele trabalhava 12 horas por dia, se vestia de um jeito tão simples que uma vez entrou numa loja de relógios no centro de São Paulo e o vendedor disse, olha, não é pro seu bico. De novo, esse era um dos caras mais ricos do país. Ele liderou a aposta da família no alumínio com a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, lá nos anos 50. E tem uma frase famosa atribuída a ele, que é: se eu não acreditasse no Brasil, seria banqueiro. É uma frase que dava um pouco do estilo dele, de apostar em indústria, produção. Ele tinha horror à especulação financeira e nos deixou em 2014. E essa história ficou um pouquinho mais interessante aqui, porque quando o Antônio Hermílio saiu da presidência, lá em 2001, a família tomou uma decisão que na época pouca gente percebeu a importância. Os 23 herdeiros da quarta geração foram todos retirados das operações. Ninguém mais mandava no dia a dia da Votorantim. Eles passaram a atuar em conselhos e em comitês estratégicos. Em 2014, no mesmo ano em que o Antônio Hermílio faleceu, um executivo chamado Raul Calfati assumiu a presidência do Conselho de Administração e aí ele consolidou essa virada. A partir dali, a regra era só profissionais de mercado nos postos-chave. E em 2020 chegou o Schmidt. Tá, mas aí você se pergunta, se a família não manda, o que ela faz? É uma boa pergunta. Existe uma estrutura acima da Votorantim que quase ninguém conhece. Chama Rejoaçu, é a holding da família. São 12 membros, incluindo 6 herdeiros da quinta geração, gente que tem entre 20 e 40 e poucos anos. A Rejoaçu não decide se vai comprar ou vender tal empresa. O que ela faz é definir as regras do jogo. Quanto de risco o grupo aceita, qual que é o retorno esperado, onde que é o limite. Então é como se a família desenhasse a pista e o CEO pilota o carro, sacou? No conselho da Votorantim S.A., que é a holding que de fato controla tudo, são 7 membros. E só 3 deles são da família, o José Roberto Filho, o Cláudio Hermílio de Moraes e o André Macedo. Os outros 4 são independentes. E agora eu preciso te mostrar por que isso aqui importa tanto. Vamos olhar para o outro lado da moeda. A Camargo Correia já foi um dos maiores grupos do Brasil, né? Participou da construção de Itaipu, foi dona de cimenteira, de marca de calçado, de empresa de energia. Hoje o grupo se rebatizou, chama Mover e está em recuperação judicial.
tá vendendo ativo para pagar credor. A Odebrecht é um outro império familiar que se desmontou, né? Inclusive, tem até uma estatística clássica nos negócios que diz que só 3% das empresas familiares sobrevivem à terceira geração. A Votorantim, ela tá na quinta e, olha, nunca esteve tão capitalizada. A diferença é que a família Hermílio de Moraes fez uma coisa que a maior parte das famílias empresárias não consegue fazer, que é separar o afeto da gestão. E ela conseguiu e tirou a si mesma desse caminho. Entregou um volante para quem não tem um vínculo emocional com uma fábrica, com uma marca, com um legado específico. Isso permite tomar decisões que um herdeiro talvez não tomaria. E aí a gente chega no dinheiro. Em janeiro de 2026, a Votorantim vendeu a CBA, aquela mesma que o Antônio Hermílio de Moraes tinha ajudado a fundar nos anos 50. Foram 4,7 bilhões de reais, pagos por uma dupla de gigantes, a chinesa Chinalco e a anglo-australiana Rio Tinto. Uma empresa que ficou 70 anos no grupo, saiu. E a história de como isso aconteceu é bem Votorantim. O grupo contratou um banco americano para buscar um sócio para o projeto Randon, que é uma mina de bauxita no Pará, e isso ia custar uns 2,5 bilhões de dólares. A CBA não tinha como bancar sozinha, então ela foi buscar um sócio para esse projeto específico. Chinalco e Rio Tinto olharam e disseram, olha, a gente quer a empresa inteirinha. E a Votorantim vendeu, sem drama, sem crise existencial. Mas essa não foi a primeira vez, tá? Antes da CBA, a Votorantim já tinha vendido siderurgia para ArcelorMittal em 2018. E teve a Fibria, que era a operação de celulose, ela foi incorporada pela Suzano em 2019. Então pensa, aço, celulose e alumínio. 3 pilares da Votorantim industrial, e esses 3 meio que foram embora. Com tudo isso, a Votorantim fechou 2025 com 7,7 bilhões de reais em caixa na holding e nenhuma dívida. E os 4,7 bilhões da CBA ainda nem caíram na conta, eles só entram quando a transação for de fato concluída. Então, o lucro no ano foi de 4,8 bilhões, a receita 47,6. Olha, é muita grana. E o que o Schmidt está fazendo com essa munição toda? Comprando coisas muito diferentes das que o grupo vendeu. A Votorantim entrou na Hypera, que é a maior farmacêutica de capital aberto do Brasil. Aquela que faz Engov, Benegripe, Epocler, sabe? Começou com uma fatia em 2023. Aí essa fatia dobrou para 11% em 2025. Aí eles botaram o próprio Schmidt e o Cláudio Hermílio de Moraes no conselho. E em 2026, eles lideraram um aumento de capital de 1,5 bilhão de reais. O Schmidt diz que está animado com o tema da longevidade e com o setor de saúde. E não parou na farmácia. A Votorantim é sócia também da antiga CCR, que hoje chama Motiva, e ela opera rodovias e aeroportos. A Votorantim também tem 39% da Auren, que é uma das maiores geradoras de energia do país, e criou até uma gestora de venture capital junto com o Fundo Soberano de Singapura. Tá percebendo o movimento? Saiu do aço, celulose, alumínio, entrou em farmácia, pedágio, energia renovável, venture capital. A Votorantim de 2026 se parece cada vez menos com o conglomerado industrial que ela foi por quase um século. E tem mais coisa nessa mesa. A Votorantim Cimentos, que é o braço mais antigo do grupo, faz 90 anos em 2026 agora, ela está com caixa de 5,6 bilhões de reais e só observando o mercado onde 2 rivais importantes estão em dificuldade. A Intercement trocou de mãos, saiu da Camargo Correia e foi parar com o argentino Marcelo Mindlin. A CSN Cimentos também enfrenta um aperto. O CEO da Votorantim Cimentos, aliás, Oswaldo Aires, já fez o discurso padrão. Está falando que está acompanhando de perto, mas não comenta as especulações. Enquanto tudo isso acontece, a empresa se prepara para a entrada de 3,7 milhões de toneladas de capacidade nova. E tem um detalhe que conecta tudo isso aqui. A Mover, a antiga Camargo Correia, aquela que está em recuperação judicial, ela precisa vender a sua participação de 14,86% na Motiva para pagar os credores dela. Esse é um negócio que pode valer uns 5 bilhões. A Votorantim tem direito de preferência na compra, ou seja, a crise de um império familiar brasileiro pode virar oportunidade de compra para outro. Agora eu quero que você dê um passo atrás comigo e olhe para o quadro inteiro. A Votorantim ainda tem fábrica, tem muita fábrica, aliás.
A Votorantim Cimentos, como eu falei, é uma das maiores cimenteiras do mundo. A Nexa minera zinco e cobre, a Acerbrag produz aço, a Citrosuco processa laranja. Então não é uma empresa que largou a indústria simplesmente, mas o centro de gravidade mudou. Olha o que saiu nos últimos anos. Siderurgia para ArcelorMittal, celulose para Suzano, alumínio para Chinalco e Rio Tinto. Eram operações mais pesadas, mais cíclicas, mais expostas ao sobe e desce das commodities. E olha o que entrou: farmácia, pedágio, energia renovável, venture capital. A Votorantim não deixou de ser industrial, mas ela escolheu que tipo de indústria quer ter e, principalmente, qual tipo de indústria ela não quer mais. A família Hermílio de Moraes tem quase 200 pessoas, né? Tem herdeiro que virou gestor de fundo, tem herdeiro que virou piloto de automobilismo e por aí vai. Cada um assumindo seus próprios riscos, fora da holding. Dentro da Votorantim, prevalece mesmo o consenso. Pouco barulho, pouca exposição. O Schmidt repete até um mantra que, segundo ele, está no relatório anual da Votorantim desde 2018. Diversificar, ter caixa e não se apressar, sempre pensando em décadas, não em trimestres. Essa descrição, que beira o monástico para um grupo que administra mais de 100 bilhões de reais em receita agregada, é ela mesma uma estratégia. Enquanto outros conglomerados familiares tropeçam na transição geracional, se perdem em apostas alavancadas ou explodem em brigas de herança, a Votorantim fez o oposto. A monotonia é o plano deles. Lembra dos brasileiros da primeira lista da Forbes, lá em 87? O contraste entre o que aconteceu com a empresa dos Hermílio de Moraes e a empresa dos Camargo Correia ajuda a contar um pouco dessa história, né? Só que a Votorantim que sobreviveu não é a Votorantim que o Antônio Hermílio construiu. O homem que disse se eu não acreditasse no Brasil seria banqueiro, talvez não imaginasse que hoje o grupo dele teria banco, cotação no varejo, investimento em empresas de tecnologia em parceria com o Fundo de Singapura, farmacêutica, até concessão de rodovia. O Antônio Hermílio viveu acreditando na fábrica, e a empresa que ele deixou, hoje com mais dinheiro do que jamais teve, agora está fazendo outras apostas.